Olá, meu nome é Eveline Rezende e todos os dias eu vou estar passando por aqui para responder as perguntas que mais chegam sobre o tema narcisismo. E no vídeo de hoje eu gostaria de ler um relato que não foi enviado para mim. Eu participo de um grupo de tema narcisismo no Facebook e essa pessoa enviou esse relato que eu achei muito interessante. Eu pedi autorização da pessoa para estar publicando o relato dela aqui e eu vou ler para vocês. A gente vai manter a identidade da vítima utilizando o pseudônimo Carla. Então vamos lá? Eu costumava achar que eu era louca. Quantas vezes me vi no banheiro da casa dele? Não posso me abusar em dizer nosso. Afinal, tudo aqui é dele, inclusive a minha alma e a minha essência. Toda encolhida, sentindo a saliva quente dele no meu corpo enquanto ele gritava: "Pare de chorar, como um neném. Você é louca. Ninguém mais te aguentaria." Quantas vezes fiquei tremendo ali no chão, contando as respirações e tentando tomar fôlego, quase sufocando num ataque de pânico causado por um desses acessos de loucura. Mas ele nunca me bateu. Quantas horas fiquei ali no chão daquele banheiro, depois de ele ter voltado para a cama, meus olhos vermelhos dos vasos estourados. Quantas vezes ouvi o ronco e percebi que ele tinha pegado no sono. A não mais de 1 metro de distância, enquanto eu hiperventilava, ainda à mercê do ataque de pânico. Quantas vezes sussurrei: como eu vim parar aqui? Como virei essa mulher? Essa bosta de mulher? Como? Quantas vezes disse para mim mesma: levante-se, chame um Uber e vá embora. Quantas vezes eu olhei no espelho e não me reconheci. Quanto ódio eu sentia por aquela mulher que me olhava de volta, mas ele nunca me bateu. Quantas vezes voltei para aquela cama, em vez de entrar no Uber ou mesmo procurar a chave da minha moto e sair, e acordei com os braços dele em volta de mim, dizendo que a culpa tinha sido toda minha. Ele não era assim, nunca tinha sido dessa forma, esse homem. Eu é que trazia à tona esse lado dele. Eu tinha que mudar, parar de acusá-lo. Se eu fosse mais gentil, ele reagiria de outro jeito. Quantas vezes mudei a minha abordagem antes de perceber que a única maneira de evitar o abuso era não tocar no assunto. Mas ele nunca me bateu. Quantas cartas das amiguinhas eu encontrei. A quantas festas fomos sabendo que uma delas estaria por lá e que ele ficaria de risos. Eu aprendi a não falar do assunto, para que eu não estragasse a noite, ou mesmo o dia. Eu aprendi a me calar. Quando alguém da família dele me perguntou se era minha a almofada que estava no sofá, simplesmente eu a joguei fora e não disse mais nada, nem ela. Mas ele nunca me bateu. Essas e outras humilhações sofridas em silêncio. Quantas vezes ele ignorou minhas ligações e no dia seguinte disse que nada tinha acontecido. Era sadismo. Eu via como ele gostava desse poder. Quantas mentiras difamatórias ele inventou e espalhou para os meus antigos colegas e amigos. Quantas vezes ele manchou minha reputação. Quantas vezes voltei, acreditando nas promessas de que ele era um novo homem, acreditando em cada desculpa, em cada abraço frouxo, mas ele nunca me bateu.
Quantas vezes voltei para ele antes que essas amigas ficassem fartas de me ajudar? Quantas vezes o defendi e justifiquei o seu comportamento quando contei para um amigo o que ele tinha feito? Quando foi que simplesmente parei de contar para as pessoas para evitar a vergonha da loucura que eu estava vivendo? A loucura de ser uma mulher independente e forte que não conseguia se livrar de uma situação tóxica. Quando foi que parei de ter expectativas de que ele era sim, o homem desenhado em minha solidão? Mas ele nunca me bateu. Quantas vezes, após preparar exaustivamente mais uma refeição e mais uma, ele na hora não comia. Ora dizia estar péssimo, salgado, doce demais. Ah, mas às vezes ele me elogia e eu então relevo. Afinal de contas, ele nunca me bateu. Como eu podia explicar que achava que a culpa era em parte minha, apesar de sentir vergonha de ouvir aqueles chavões saindo da minha boca? Ninguém realmente entendia. Ninguém o conhecia como eu. Minha função era protegê-lo sempre, inclusive da verdade do que ele fazia comigo. Não poderia deixar que achassem que ele era um monstro, um covarde. Não contaria para ninguém. Estava totalmente sozinha. Ele nunca me bateu. Na minha solidão, não enxergava mais nos olhos dos outros o reflexo que indicava o que era normal. Só enxergava o reflexo nos olhos dele e comecei a acreditar no que ele me dizia sobre mim. Comecei a acreditar nas explicações irracionais dele, apesar do meu coração e dos meus olhos. Deixei que ele definisse a realidade. Eu me isolei. Era mais fácil cortar minha rede de apoio que ter que mentir, do que ter que encarar a humilhação da minha realidade. Parte de mim sabia que quando soubessem tudo o que estava acontecendo, as pessoas me forçariam a sair daqui para sempre. Eu não iria poder voltar e eu sabia que precisaria voltar. Ele nunca me bateu. Estabeleci um limite, uma fronteira que não atravessaria. No minuto que ele me batesse, eu iria embora. Mas, na verdade, eu sabia que nem assim eu iria embora. Teria racionalizado. Ao me bater, ele perceberia como as coisas estariam fora do controle e tudo, enfim, mudaria. Quando tudo terminou, não tive direito a luto. Ninguém era capaz de entender como amor, ódio, medo e conforto poderiam coexistir. Não entendiam que, além de abusar de mim, ele era meu confidente, meu amigo e o pai do meu filho. A pessoa para quem eu cozinhava, a pessoa que passava o domingo chuvoso assistindo TV comigo, a pessoa que ria comigo e que ria de mim. Ele era a pessoa que eu conhecia. Até hoje lembro dos momentos carinhosos e me pergunto se as coisas eram tão ruins assim. Ainda tenho dificuldade em reconciliar como ele podia me amar e me machucar como se eu fosse a inimiga, como uma criança. Estou forçadamente aprendendo a redefinir as fronteiras do comportamento normal e a realinhar minhas expectativas. Tenho que lembrar que atos de violência nunca podem ser atos de amor. Pela primeira vez, enxergo meu próprio reflexo em outras mulheres que saíram das profundezas do abuso. Mulheres indescritivelmente corajosas que nunca conheci, mas que compartilharam suas histórias e, ao fazê-lo, me salvaram pouco a pouco. Essas mulheres me abraçaram com sua dor e, mesmo sem saber, me convenceram de que eu não estava sozinha, que mereço mais. Fazia muito tempo que não acreditava nessa verdade. Saber que muitas outras mulheres passaram pelo mesmo
permitiram que a vergonha se dissipasse. Eu costumava achar que era louca ou sensível demais, porque não conseguia conciliar o amor com o abuso. Me permiti aceitar que ambos existiam. As histórias delas me permitiram me perdoar, reconhecer como aquela fronteira era arbitrária. Me reconhecer nos olhos delas permitiu dar nome à pessoa que abusava de mim. LFH. Ela fala aqui o nome da pessoa. Preso na nossa Lei Maria da Penha. Espero que minhas palavras abracem outras mulheres. Espero que elas deem a força e o amor de que elas precisam para sair das profundezas. Esse relato me fez lembrar muito do que eu passei e do quanto a manipulação narcisista nos torna dependentes emocionais do abusador. E eu quero terminar aqui o meu vídeo, que é difícil, mas que vai passar e que vocês não estão sozinhas. Muito obrigado por assistir e até o próximo vídeo.